Olá, bom dia, que Deus o abençoe no decorrer desse novo dia, que esse dia seja um dia de muitas bênçãos. O nosso coração está agradecido a Deus pela proteção da noite, pelo despertar de mais um dia e queremos nessa manhã colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e pedir a Ele que esteja conosco no decorrer de todo esse dia das nossas atividades. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia que é do livro de Salmo, capítulo 80, o verso 1, que é um cântico dos filhos de Asaf. E eles cantavam louvando o nome do Senhor da seguinte maneira: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que está entronizados acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Salmo, capítulo 80, o verso 1. Nós, nessa manhã, também queremos clamar a Deus e é o nosso pedido. Por favor, Senhor, dá ouvido aos nossos clamores. O Senhor é o nosso pastor, como também conduziu a nação de Israel, os filhos de José. O Senhor que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Nós queremos ver a beleza, a grandeza, a graça e a misericórdia de Deus se renovar sobre a nossa vida a cada dia. E é dessa maneira que nós queremos começar o dia de hoje, implorando, clamando, intercedendo para que Ele venha ser o nosso amigo, companheiro no decorrer de todo esse dia e da nossa jornada. Nós estamos nessa manhã iniciando o estudo de um novo livro, o livro de Deuteronômio. Ontem nós concluímos o livro de Números e eu tenho certeza que muitas lições, aprendemos muita coisa. Mas não será diferente com o livro de Deuteronômio. Moisés sabia que pouco tempo lhe restava e ele teria que proferir palavras que pudessem de fato impactar e entregar nas mãos de Josué a liderança para que ele pudesse ultrapassar o Rio Jordão e levar o povo de Deus a viver na terra prometida. Mas nessa manhã, nesse momento, eu quero convidá-lo a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 1, o verso 1. São essas palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na Arábia, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel e Labã, Azerote e de Zaabe. O livro de Deuteronômio, em grego, tem como tema Deuteronomium, que significa repetição das segundas leis. Moisés estava diante de fato do Rio Jordão. Ele sabia que muito em breve ele teria recolhido aos seus antepassados e ele teria que entregar a chave da liderança nas mãos de Josué. E ele tinha a responsabilidade de fazer uma retrospectiva a uma geração que os seus pais tinham morrido no deserto. E essa geração não tinha visto os milagres que tinham acontecido no Egito. Eles não tinham plena certeza de tudo aquilo que Deus tinha feito ao seu povo quando os libertou do cativeiro do Egito, com mão poderosa, os sinais que Deus realizou para que o seu povo pudesse chegar agora na terra prometida. E Moisés então se responsabiliza em 4 longos sermões, discursos de Moisés. Ele relembra a nação de Israel, o que de fato Deus fez por eles e o que Deus estava agora concretizando, colocando diante deles a oportunidade de entrar na terra que manava leite e mel. Moisés sabia perfeitamente que Deus tinha trabalhado no coração daquela geração. Os seus pais tinham perdido as suas vidas no deserto, mas essa nova geração estava diante de si a oportunidade de pegar pela fé o que Deus tinha prometido aos seus pais e eles iriam usufruir do melhor que de fato aquela terra poderia oferecer para cada um deles. O que os seus pais no passado deixaram de conquistar era apenas 11 dias, de onde eles estavam a entrar na terra prometida. Mas um coração descrente, um coração que não confiou na palavra de Deus, levou toda aquela geração a perder as suas vidas no deserto num período de 40 anos. Mas a nova geração estava ali. Nós, nos dias de hoje, nós também precisamos aprender o seguinte: Deus não apenas estava ali conservando a vida de algumas pessoas para que pudessem entrar na Terra Prometida, mas Deus estava preparando uma geração para que pudesse representar o seu nome na Terra Prometida. Deus queria um povo comprometido com Ele.
Deus queria uma nação que pudesse viver os seus ensinamentos. Deus queria um povo que pudesse viver pela fé. Deus queria um povo que vivesse destemido, confiante no seu grande comandante. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, por mais sofrimento que nós possamos estar passando nos dias atuais, Deus está preparando a nossa vida. Deus está moldando o nosso caráter. Deus a cada dia tem criado oportunidade para nos ensinar como é que nós devemos viver, para nós também entrarmos na herança que Ele tem prometido para cada um de nós. O que nós temos que fazer nos dias de hoje é de fato marcharmos pela fé, é crermos no poder de Deus, que Ele é soberano e vivendo pela fé tenha certeza que nós um dia teremos a alegria de nos encontrarmos com o nosso Salvador e receber das suas próprias mãos as chaves da Nova Jerusalém para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. O livro de Deuteronômio, capítulo 1, o verso 13, diz o seguinte: Tomai homens sábios e inteligentes e experimentados segundo as vossas tribos, para que os ponhais por vossas cabeças. Este é o momento em que Moisés estava relembrando à nação de Israel o que Deus tinha feito por eles através do seu sogro. Jetro, um dia, vendo o peso que Moisés tinha sobre os ombros da liderança de conduzir a nação de Israel, cansado, aflito, e o peso de fato era extremamente grande sobre os seus ombros, Jetro, inspirado pelo Senhor, lhe orienta que ele deveria responsabilizar homens sábios que estivessem ao seu lado para que eles também pudessem liderar o povo do Senhor. Os problemas mais pesados seriam levados para Moisés, mas os problemas mais leves, aqueles líderes teriam capacidade de resolver. Haveriam problemas que Moisés teria que consultar ao Senhor, e somente Moisés teria esse acesso, enquanto os outros líderes resolveriam os problemas que eram mais fáceis de ser resolvidos. E Moisés acatou com a ideia, e Deus aprovou o conselho. E Moisés, de fato, teve a oportunidade de sentir a responsabilidade da liderança mais leve sobre os seus ombros. E Moisés estava aqui agora diante da nação de Israel, relembrando como é que aquele povo deveria viver. E a palavra de Deus nos traz alguns conselhos a respeito de como é que eles deveriam escolher essas pessoas. A primeira delas é sabedoria, entendimento e respeito. Deus esperava que esses líderes fossem homens sábios, que fossem homens que tivessem entendimento, maturidade e que também esses homens tivessem respeito das outras pessoas. Diferente do que muitas vezes hoje nos dias em que nós vivemos, nós escolhemos os líderes para nos liderar. Muitas vezes, nos dias em que vivemos, a nossa atenção se volta para a capacidade de alguém falar. Às vezes a aparência física, às vezes a condição financeira, às vezes até a própria habilidade para poder lidar com as outras pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os olhos do Senhor estão voltados para outras características. E de fato eram homens cheios do poder do Espírito Santo. Nós, nos dias de hoje, precisamos permitir que a palavra de Deus ainda também norteie a nossa trajetória para que nós possamos ter a possibilidade de adentrarmos na cidade pelas portas. O livro de Deuteronômio, capítulo 1, verso 22, a Bíblia fala que 12 homens, como da mesma forma no passado tinha acontecido, 12 espias foram enviados para espiar a terra de Canaã. Só que, dessa vez, os espias estavam indo não para ver se eles teriam condições de conquistar a terra, mas o objetivo era saber por onde nós iremos começar a conquista da terra que o Senhor nos concedeu como herança. Eles estavam completamente convertidos de que, de fato, eles estavam ao lado do Senhor. Deus iria lutar as suas batalhas. Deus lhe concederia as vitórias. Eles sabiam perfeitamente que o fracasso dos seus pais no passado era resultado da falta de confiar no poder de Deus. E agora eles tinham se jogado nos braços do Senhor. Eles criam perfeitamente que eles venceriam pelo poder de Deus. E eles estavam ali confiantes, crendo no que de fato Deus poderia fazer por cada um deles. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer dos obstáculos que estão à nossa frente. Nós poderemos vencer pelo poder de Deus. Por mais difícil que seja o problema, por mais difícil que seja a situação, se nós vivermos uma vida pela fé no poder de Deus, nós alcançaremos a vitória.
Nós não podemos seguir o exemplo negativo dos espias que foram espiar a terra prometida. Nós precisamos olhar pela fé, como Josué e Calebe, crendo que pelo poder do Senhor, os gigantes que estarão na terra serão lançados por terra, não pelo nosso braço, mas pelo poder de Deus. O capítulo 1 do livro de Deuteronômio, o verso 27, há uma expressão que os filhos de Israel se voltaram para Moisés dizendo: "O Senhor nos odeia", mas era completamente contrário ao sentimento que tinha no coração do Senhor. Eu quero nessa manhã falar para você o que de fato Deus estava fazendo com a nação de Israel. Deus poderia ter dado a terra prometida para os filhos de Israel sem que eles precisassem pegar nenhuma espada e lutar com nenhum outro povo que estivesse à sua frente. Mas Deus permitia que ali adiante deles estivessem alguns gigantes, para que de fato Deus pudesse saber o que de fato estava no coração do seu povo. É como nos dias de hoje. Deus pode resolver todos os nossos problemas, mas Ele permite que nós lutemos as nossas batalhas para que no momento da luta nós possamos expressar quem de fato conduz a nossa vida. Quem é o Senhor da nossa trajetória? Onde está a nossa verdadeira confiança? E é nos momentos de batalha da nossa vida que nós revelamos quem de fato é o Senhor da nossa vida. E Deus queria saber com a nação de Israel quem de fato era o Senhor daquele povo. Deus permitiu que Josué e Calebe eles vencessem os gigantes daquela terra. Eles destruíram a todos. Embora já tivesse com mais de 40 anos, considerado como sendo velhos, mas o vigor ainda era como se fosse um jovem, e Deus os fortaleceu. Deus esteve à sua frente para lutar as suas batalhas e concedeu a vitória a cada um deles. Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 1 do livro de Deuteronômio, e serão 34 manhãs, tenho certeza que serão 34 manhãs de aprendizado, de bênçãos para a nossa vida. Queremos a cada dia pedir a Deus de fato que Ele seja o nosso guia, que conduza a nossa mente. Mas nessa manhã, no capítulo 1, nós tiramos as seguintes conclusões. Deus hoje também está preparando um povo para entrar na sua terra prometida. Ele quer dar a sua herança para os seus filhos que confiam na sua pessoa. Existem gigantes nesse mundo, existem batalhas nesse mundo, dentro do grande conflito, mas todas elas nós podemos vencer pelo poder de Deus. Nós simplesmente precisamos confiar no que Deus irá fazer por nós. Nós apenas precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. É claro que hoje, como Moisés um dia, às vésperas do povo de Deus entrar na terra prometida, ele fez um discurso relembrando o passado, mas falando que o futuro era um futuro de vitória. E aquele povo, pela fé, deveria se apegar nas promessas do Senhor. É o que eu e você temos que fazer hoje. Caminhar e marchar pela fé. Nós precisamos olhar para trás e vermos as vitórias que o Senhor, nosso Deus, um dia conquistou. E olhando para o futuro, nós não podemos temer, porque Deus está à nossa frente. Mas não se esqueça, nessa jornada, até um dia nos encontrarmos com o Senhor, de a cada dia darmos ouvido à sua palavra, amarmos o que o Senhor fala para cada um de nós, sermos restritamente fiéis àquilo que o Senhor pede para que nós possamos fazer, vivendo dessa forma, andando dessa maneira. Eu tenho certeza que muito em breve, quando nos encontrarmos com o Senhor, da mesma forma como o Senhor disse no verso 38 do capítulo 1 do livro de Deuteronômio, disse para a nação de Israel: está aí, à vossa frente, a terra é de vocês, entre e possuam. O Senhor também um dia irá fazer a mesma coisa conosco, irá falar as mesmas palavras para nós. Está aí à frente de vocês, entre nela e a possuam. Se é o teu desejo nessa manhã receber essa bênção do Senhor, viver dessa forma, convido você junto comigo nesse instante, buscarmos pelo poder do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos as nossas falhas, mas a cada dia, Senhor, nós queremos viver dependente do Senhor. Por favor, Senhor, nos conceda forças, nos dê a alegria de um dia estarmos ao teu lado por toda a eternidade. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.